E eu recebi muita ajuda dos professores titulares. Assim, eu recebia dicas, eles me diziam, Samira, faz isso, isso e isso, que tu vai ver que vai dar certo, que eles vão se comportar. Teve casos que eles ficaram comigo em sala de aula, disseram, não, pode deixar que eu vou ficar aqui contigo, e daí eu cuido, se alguém bagunçar, eu já pego, já chamo para uma conversa. Já teve casos de professores titulares que ficavam comigo e ficavam comigo, cantavam na rodinha todas as músicas, participavam de toda a aula e depois, assim, durante a semana ainda continuavam cantando com os alunos e a gente via, assim, disparado o resultado e o envolvimento dessa turma, em que o professor também se envolvia com outras turmas que às vezes o prof não se envolvia. Porque a gente sabe que nem todo professor é assim, né? Com o professor especialista, que seria o meu caso. Eu já dei aula para algumas turmas, por exemplo, que o professor titular, simplesmente na hora do meu período, pegava os seus materiais, tchau, estou indo. Como se eu desse aula para o 8º ano, né? Trocou o período, trocou, agora é meu período de folga, ou agora é meu período de conversar com a coordenadora, ou agora eu vou pro meu intervalo e simplesmente deixava a bomba estourar lá para mim, né? Ou para qualquer professor especialista. Tô citando o que aconteceu comigo, mas esses professores que agem assim, na maioria das vezes, fazem assim com qualquer professor especialista. E eu vou contar para vocês que é bem difícil trabalhar com uma turma quando a gente não tem o apoio do professor titular. Porque o professor titular vê os alunos todos os dias. O professor titular estabelece regras com a sua turma, estabelece limites que eu, como professora especialista, o que eu penso? Eu vou continuar as regras da professora, do professor. Então, o que ele determinou para essa turma, eles vão ter que cumprir também aqui na aula de música. Claro, se cria algumas regras novas, justamente para ajustar com o teu conteúdo, com o teu tipo de aula, mas existem algumas normas claras que o professor colocando para a turma, todos os alunos devem cumprir em qualquer disciplina. E eu gostava de fazer isso. O fato é que o professor titular, o educador, ele tem uma grande influência no desenvolvimento e na participação dos alunos de uma aula de um professor especialista, como é a aula de música. Então, você, educador, você, professor titular, você pode motivar os seus alunos a aproveitarem o máximo da aula, ou você pode simplesmente largar eles lá para um professor especialista e dizer agora se vira. Se aprender, aprenderam. Se não aprender, também não aprenderam, não estou importando com isso.